Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Depois de terem atravessado 4 temporadas seguidas com volumes muito baixos, os estoques de suco de laranja devem registrar recuperação na safra 2025-26. Os números indicam recuperação gradual. A Citrus BR informou que os estoques de suco somaram 146,3 mil toneladas em 2024-25, alta de 25,3% sobre o ciclo anterior. Os pesquisadores do CPEA destacam que, apesar do volume baixo, o resultado surpreendeu positivamente o mercado, diante da escassez de fruta. A falta de laranja elevou preços a recordes históricos e dificultou a indústria a produzir suco. Agora, com a avanço da safra 2025-26, a entrada da laranja-pera melhora a qualidade do produto. O CPEA projeta estoques próximos de 200 mil toneladas em junho de 2026. Portanto, se confirmada, será a primeira vez em 5 anos que o setor deixará o patamar crítico abaixo de 150 mil toneladas. O CPEA alerta ainda que a meta depende de 3 fatores. O consumo precisa retornar ao nível pré-2024-25. Além disso, o rendimento do suco deve manter a média das últimas 5 safras, de 278 caixas por tonelada de suco. E a indústria também precisa processar pelo menos 260 milhões de caixas de laranja para atingir a estimativa. As cotações do frango caíram em agosto pelo 4º mês seguido, isso segundo o levantamento do CPEA. Os pesquisadores apontam que os preços até subiram na primeira quinzena, mas as quedas da segunda metade do mês foram mais fortes. A fraca demanda de fim de mês pesou sobre o mercado. No atacado da Grande São Paulo, o frango inteiro resfriado teve média de R$ 6,99 o quilo, queda de 2,7% frente a julho. O frango congelado recuou 3,1% no período. Já a carne de frango também perdeu valor. O filé congelado caiu 6,9% em agosto na mesma região. Já o mercado de ovos mostrou recuperação. Depois de 3 meses de queda, as médias voltaram a subir em agosto. Apesar das baixas na segunda quinzena, os avanços da primeira metade do mês sustentaram as médias. Em Bastos, São Paulo, a caixa com 30 dúzias de ovos brancos tipo extra foi vendida a R$ 151,81, alta de 1,7% sobre julho. O cultivo de pitaia está conquistando espaço na região centro-oeste do Brasil e, com a ajuda do Senar, os pequenos produtores em Mato Grosso começam a colher os resultados positivos. Olha só. O sítio do Gelson, em Santa Carmen, no norte de Mato Grosso, é um verdadeiro paraíso para os amantes de frutas. Abacaxi, cupuaçu, laranja, melancia e limão dividem espaço em uma área pequena, mas muito produtiva. Entre tantas opções, é a pitaia que se destaca, seja pela beleza exótica ou pelos inúmeros benefícios da saúde. Também conhecida como fruta do dragão, ela tem ganhado cada vez mais espaço nas propriedades da agricultura familiar no estado, alcançando uma produtividade média de 20 toneladas por hectare. Gelson foi um dos pioneiros na região, mas o início do cultivo da pitaia não foi fácil. Quando eu comecei a plantar, aqui a turma pegava e falava: esse cara é meio atrapalhado, está plantando um caco. O povo não conhecia, né? Embora a fruta venha de um cacto, a pitaia não é tão resistente ao calor quanto parece. Durante a seca, quando os termômetros passam dos 40 graus em Mato Grosso, Gelson viu seus mais de 1.000 pés sofrerem com a queima dos ramos causados pelo excesso de sol. Para proteger a plantação, ele recorreu ao apoio técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e instalou sombrites, uma solução simples, mas eficaz para manter a produtividade. Olha, ela ajuda a não queimar a planta, né? Aí ajuda na parte do serviço e na parte da produção. Adepto da produção orgânica, Gelson criou uma técnica própria para adubar os pés de pitaia sem o uso de produtos químicos. O método começa com a poda dos galhos secos ou danificados. Todo o material é triturado e transformado em um composto nutritivo que retorna à terra, enriquecendo com folhas e outros resíduos orgânicos da propriedade. A dedicação deu resultado. Só em 2024, Gelson colheu cerca de 3.000 quilos da fruta. Agora esse ano a safra foi mais pouca, né? Vamos ver agora, né?
porque vai ter um pouquinho no fim do ano para produzir. Mas nesse período do ano a produção entra em pausa. A pitaia tem um ciclo muito ligado ao clima e não frutifica durante a seca. De maio a setembro é comum ver os pés apenas com os ramos, em fase de descanso. Mesmo assim, durante a nossa gravação encontramos uma surpresa, uma única pitaia perdida entre a plantação. Na realidade dá orgulho, né, na gente, né? É porque é uma planta, uma fruta que todo mundo gosta, né? O turismo rural oferece uma experiência diferente em Urânia, no interior de São Paulo. Além de colher as uvas direto do pé, os visitantes ainda podem levar para casa derivados como o suco e o licor da fruta. Visitar um parreiral e colher a uva direto no pé. Uma experiência diferente nesta propriedade em Urânia, interior de São Paulo, que produz cerca de 15 toneladas por ano só para o turismo rural. Eu não esperava que era tão aconchegante assim, né? E tudo aqui é gostoso, né? Então você faz um passeio, é prazeroso, é bem prazeroso e vou voltar, acho que todo ano. Fernando é de Olímpia e veio com a esposa conhecer de perto o parreiral de uvas. Ele também gostou da experiência. Nós conhecemos pelo Instagram, a gente viu o turismo rural aqui da cidade de Urânia, aqui das uvas, e a gente ficou querendo conhecer. Ficamos curiosos conhecer esse turismo aqui, que é maravilhoso. E o ambiente aqui é muito gostoso, né? A propriedade pertence à família do Weber, que produz uvas há mais de 20 anos. A gente nasceu debaixo de parreira de uva mesmo, né? E aí a gente foi crescendo, adolescente, trabalhando nas uvas. E quando eu casei, eu resolvi ir embora para a cidade grande, né? Mas acho que a raiz estava voltada para a viticultura, a gente voltou a plantar uva de novo. E há 25 anos a gente está aqui produzindo uva novamente. São 2.500 pés plantados em uma área de 1,5 hectares. A propriedade recebe cerca de 1.000 pessoas por fim de semana durante o período de safra, que vai de julho a outubro. A gente sempre tentou produzir uva de qualidade e não via um resultado tão expressivo, né? E tanto das nossas uvas chegar no consumidor, a gente não percebeu os sabores, a reação das pessoas. E com o passar do tempo, colocando as pessoas aqui, a gente percebeu que de fato valia muito a pena. Além do sistema colhe e pague, o Weber também produz para o atacado e varejo, mas o lucro maior é a venda direta para o consumidor. Por isso, ele decidiu expandir a plantação e vai chegar a 3 hectares de parreiras só para o turismo rural no ano que vem. Lógico que o turismo rural vale muito mais a pena, porque a gente fica com uma fatia do bolo que não ficaria com a gente, né? E se engana quem imagina que a uva só produz em regiões com clima mais frio. A Embrapa criou variedades que se adaptam melhor ao clima quente na maioria do ano na região. A videira, quanto mais calor tiver, ela é melhor para uma série de coisas. Para brotar, para ficar mais doce, para crescer o ramo, para o ramo desenvolver. Então, assim, muitos produtores, muitos consumidores acham que a videira gosta de clima frio. Não é bem verdade, assim. Uva de mesa, uva de suco, elas gostam de muito calor. Além das uvas, a família de Weber também vende derivados, como suco e licor. E oferece um saboroso café da manhã. Com tantas opções, fica difícil não se apaixonar. As uvas são bem docinhas e, falar nisso, adoro. A gente vem direto aqui. Uma fazendinha com mini animais encanta a criançada no agreste pernambucano. A ideia surgiu para que os pais pudessem levar os filhos durante as cavalgadas. O negócio deu tão certo que virou a principal fonte de renda da família. A ideia de criar o espaço surgiu na pandemia do coronavírus. Surgiu a ideia da gente dar o apoio às cavalgadas de Pernambuco e numa dessas viagens para as cavalgadas, sentia muita falta nos eventos da família em si. A gente fazia um diferencial levando os pais e os filhos para os eventos. Então surgiu a ideia da Fazendinha do Lacerda. A Fazendinha possui 25 mini animais. São eles: ilhama, cabra, carneiro, pônei e um porquinho que se tornou o xodó da criançada. Lacerdinha é o nosso mini pig. Os aniversários que a gente vai, os eventos que a gente vai, a gente não tem como não levar ele. Os animais recebem tratamento especial, com alimentação adequada. Olha, a gente, no caso, são 2 vezes por dia, que a gente preza muito pela limpeza do ambiente dos animais. E a gente trabalha com volumoso
né? Damos também muitos sais minerais e com a ração paletizada. No período da manhã, por volta de 7 horas da manhã, e no período da tarde, entre 3h30 e 4 horas da tarde. O nome dos mini animais é uma atração à parte. Este bodinho, por exemplo, recebeu o nome do maior comunicador do Brasil. Com vocês, Silvio Santos. A gente fez um evento com crianças atípicas e as crianças escolheram o nome dele, escolheram Silvio Santos. Segundo Silvia, os nomes dos animais são dados pelas crianças. A gente tem os mini pôneis, que tem Shurek, Fiona, aí tem as alpacas, uma chama-se Filó, a outra a gente tá com enquete para escolher o nome dela. E tem a lhama, que se chama Gleice Kelly. Para Silvia, é gratificante acompanhar de perto a interação entre as crianças e os animais. A lição que fica é para a vida, né? Trabalhar com crianças é muito, muito, muito bom. Crianças atípicas e crianças não atípicas. Receber o carinho delas, o feedback das mães é muito, muito gratificante. O que começou pequeno, hoje é referência na região. E segundo os organizadores, o segredo está em um componente simples: o amor. Eu ganhava muito bem, eu era muito bem remunerado, mas eu não era feliz. E hoje, graças a Deus, uma fazendinha de Lacerda, a gente faz por amor mesmo, eu e minha esposa. Agora você fica sabendo qual é a previsão do tempo para esta segunda-feira. A semana começa com uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical próximo à costa da região sul e ao avanço de um cavado meteorológico em médios níveis da atmosfera. Esses sistemas ainda mantêm as instabilidades no sul do país e leva a chuva mais intensa ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também para o Paraná. Na região sudeste e nordeste, a circulação de ventos úmidos do oceano ainda provoca chuva no litoral. No norte, a umidade da Amazônia organiza pancadas de chuva, principalmente na faixa oeste, enquanto no interior do Brasil, o calor e o tempo seco ainda continuam predominando. As pancadas de chuva ainda continuam em todo o Rio Grande do Sul, com risco de temporais na metade sul, oeste e também na campanha. Em Santa Catarina e no Paraná, áreas de instabilidades avançam a partir da tarde, atingindo o sul e sudoeste do Paraná. Céu encoberto em boa parte da região, enquanto no norte paranaense o sol ainda pode aparecer entre algumas nuvens. No sudeste, tempo mais nublado no litoral do Espírito Santo. Chuva fraca na faixa litorânea paulista, enquanto nas demais áreas o tempo firme predomina. Algumas pancadas de chuva ainda podem ocorrer no extremo norte do Mato Grosso e nas demais áreas da região, tempo aberto. No nordeste, chuva fraca moderada no litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte, além de áreas do Ceará e do Maranhão. No interior, sol e calor predominam. E no norte, céu carregado entre o Amazonas, Roraima e oeste do Pará, enquanto no Tocantins, Acre e Rondônia o tempo fica mais aberto. A umidade relativa do ar continua baixa em algumas áreas do interior do Brasil, com valores que podem ficar entre 20% e 12%, em Goiás, Tocantins, boa parte do Mato Grosso, interior do Nordeste, além do interior de São Paulo, e em algumas áreas do oeste de Minas. Em relação às temperaturas, as máximas não devem passar os 18 graus em Porto Alegre, 28 em São Paulo e em João Pessoa, 25 em BH, 34 em Goiânia, 36 em Palmas, 37 em Campo Grande e máximas de até 40 graus em Cuiabá. O presidente Lula assinou na sexta-feira a medida provisória que libera 12 bilhões de reais para a renegociação de dívidas rurais. A medida vale para pequenos, médios e grandes produtores que tiveram 2 perdas nos últimos 5 anos em cidades que decretaram estado de calamidade 2 vezes neste período. A expectativa do governo é beneficiar cerca de 100 mil produtores, alcançando 96% dos pequenos e médios inadimplentes ou com dívidas prorrogadas. O pequeno produtor vai ter acesso a até R$ 250 mil de crédito com taxa de juros de 6% ao ano. O médio vai poder pegar até R$ 1,5 milhão com taxa de até 8% ao ano. Os demais produtores vão ter crédito de até R$ 3 milhões com taxa de até 10% ao ano. O prazo para pagamento é de até 9 anos, com 1 ano de carência. O agronegócio brasileiro é uma grande potência econômica do país e, para continuar forte, um dos pilares são as linhas de crédito rurais e agroindustriais. Mas o setor enfrenta desafios.
A inadimplência rural atingiu 7,9% no primeiro trimestre de 2025 e os pedidos de recuperação judicial cresceram 21% no mesmo período. Mas a gente reforça que a maior parte da cadeia segue saudável. E nesse cenário, você pode estar se perguntando como então ter acesso ao crédito qualificado e com apoio para decisões mais seguras. Quem chega com as informações para a gente é o Marcelo Pimenta, que é Head de Agronegócio da Serasa Experian. Bom dia, Marcelo, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Eu que agradeço o convite. Marcelo, primeiro vamos explicar como é que a Serasa entrou no agronegócio. Kelly, como você sabe, a Serasa tem há mais de 60 anos no Brasil, né, tem uma participação profunda aí no mercado de crédito, né, provendo informações para que se façam transações de crédito com maior transparência, com maior cuidado. E durante boa parte desse período não tinha uma operação de agro, basicamente porque existiam barreiras informacionais que impediam que nós construíssemos uma visão de risco, uma visão de análise para o país inteiro. Principalmente nos últimos 5, 6 anos, o que aconteceu é que teve uma mudança muito grande, né? Então, o cadastro positivo liberou muito mais informações sobre comportamento creditício. Depois, a obrigatoriedade de se registrar as CPRs, né, também trouxe informação, trouxe esse tipo de informação para que fosse analisada. E um item super importante para a avaliação de risco do agro o sensoriamento remoto passou também a ser mais barato, mais fácil de você adquirir imagens e, a partir dessas imagens, calcular performance dos produtores de maneira geral e como é que essas performances ocorreram nos anos anteriores. Com isso, foi possível gerar um conjunto informacional que facilitou muito. É completamente diferente do que nós temos hoje do que nós tínhamos 5 anos atrás. Aliás, 5 anos atrás foi quando nós decidimos entrar no agro, justamente porque nós percebemos essa mudança no meio informacional. O agro é super relevante, assim, é 1/4 de todo o PIB do Brasil, vai continuar crescendo pelos próximos 30 anos. O mundo precisa do Brasil produzindo alimentos e a gente sabe que o volume de investimentos, né, o crédito vai fluir cada vez mais para o agro. Né? O Plano Safra, e está correto isso, hoje não é capaz de atender as necessidades do campo, mas o que tem acontecido é que o dinheiro privado tem sustentado o agronegócio e deixando o recurso público mais para a agricultura familiar. Então, foi assim que a Serasa chegou no agro e nós estamos atuando desde então. Pois é, Marcelo. Inclusive, nesse período, a Serasa fez até aquisições para ampliar toda essa atuação que você está contando para a gente. Sim. Logo no início da operação, nós fizemos uma aquisição de uma empresa, né, a Brain AG, que já tinha resolvido um problema de conectar muitas fontes de dados alternativos, né, fontes governamentais, né, fontes de institutos de pesquisa, fontes relacionadas a secretarias de meio ambiente e a ONGs também. Nós trouxemos essa empresa para o nosso portfólio, né, combinamos esses dados alternativos com os dados que nós tínhamos aqui dentro e no caminho também adquirimos uma empresa especializada em sensoriamento remoto, que foi a AgroSatélite. A gente entende que sensoriamento remoto é um pilar-chave para análise de crédito e nós precisávamos ter essa competência e ter a capacidade de monitorar 100% do Plano Safra, né? E aí, com isso, poder fazer previsões, monitoramentos e colocar esses serviços no mercado. Então, as duas aquisições elas foram aceleradores no desenho de soluções da Serasa. Então, hoje a gente promove esse conjunto de informações, onde nós combinamos não só a análise do risco de pagamento, mas o risco da produção em si, né? Se de fato está acontecendo uma produção naquela terra, como é que está se comportando, o risco ESG e os riscos de preços futuros, né? Esses são relatórios, são capacidades que a Serasa entrega para todos os seus clientes. Sabe que uma vez eu ouvi uma frase, Marcelo, que me marcou, porque é diferente de a gente ter um bando de dados para um banco de dados. Então, o que você está dizendo para nós é o seguinte: existe todo um cruzamento de informação, uma inteligência aplicada que se reverte em mais segurança para o agronegócio brasileiro. Exatamente.
e ela acontece de diversas formas, né? Vou te dar um exemplo, que foi o exemplo que fez nós criarmos a unidade de agro aqui. Clima é um negócio muito difícil de você prever. Você não é muito difícil. Tem milhares de universidades no mundo tentando fazer isso e não conseguiu até hoje, né? Mas, do ponto de vista do credor, o que é importante é saber se aquele produtor tem ou não a capacidade de pagamento e como é que ele reage em situações de estresse, né? Então, nós não precisávamos prever clima, mas nós precisávamos entender que nos momentos de seca ou, eventualmente, de muita chuva, onde houve perda da produção, como aquele produtor, dentro daquela localidade, ele se comportava. E aí nós aprendemos várias coisas, né? Então, produtores que tinham mais de um tipo de produção, que tinham outros negócios além da própria produção, tinham uma capacidade de resistência muito maior, resiliência muito maior. Então, isso começava a diferenciar notas de crédito, né? Então, você podia ter dois produtores numa área muito semelhante, mesma performance, só que um, no momento de crise, conseguia continuar adimplente, né, e ia continuar mantendo a sua produção, e outro não. Então, capturar esse tipo de sinal das imagens e transformar isso em variáveis, features, que nós chamamos, e construir um relatório com uma nota de risco, foi o que fez a gente entrar no jogo e entrar no agronegócio. E esse é um tipo de capacidade que poucas empresas têm, né? Como eu falei, a Serasa tem quase 60 anos aqui no Brasil, foi a primeira data tech do Brasil. Antes desse termo existir, nós já éramos uma data tech. Então, posso falar, transações e informações de todos os brasileiros, de todas as empresas do Brasil estão aqui dentro. Então, essa capacidade de entender, né, um conjunto de dados e combinar esse conjunto de dados para extrair insights, inteligência, análises, é algo que a gente faz há muito tempo. Então, foi por isso que a gente acabou entrando, porque a gente descobriu um grande diferencial ao transformar essas imagens em notas de risco. E você sente, Marcelo, que o produtor rural, né, o pecuarista, ele está mais atento a essa gestão de risco? Porque faz toda a diferença da porteira para fora. A gente sabe da importância, por exemplo, de você gerenciar tantos os custos ali internos da porteira para dentro, sabe, acompanhar o que acontece de pressão internacional nesse momento conturbado, né, uma geopolítica realmente desafiadora nesse momento. Mas essa questão do risco em relação a esses pontos que você está trazendo para a gente também é essencial como um diferencial de mercado e até de sobrevivência realmente do negócio. Kelly, cada vez mais, né, produtores, mesmo produtores da antiga geração, têm se preocupado cada vez mais com finanças e com compliance ESG, né? Assim, a maior parte dos produtores brasileiros entende e atende normas socioambientais, porque sabe que isso é fundamental para continuar mantendo os negócios. E cada vez mais, principalmente nos últimos anos, que foram anos de estresse, né, onde a gente percebeu que teve uma combinação de fatores que tornou o crédito mais difícil e a gestão da fazenda mais difícil, a gente tem percebido um grau de maturidade maior. Então, cada vez mais produtores estão procurando ajuda especializada, entendimento de educação financeira para o campo, para se prepararem, né? A gente tem preparado e tem publicado vários estudos mostrando como as margens desses produtores sofreram bastante, né, nos anos de 22, 23, 23, 24, onde nós tivemos uma tempestade perfeita ali, né, com redução de receitas por conta do valor das sacas, né, das commodities, aumento de custo e perdas devido a problemas climáticos, né? Então, muitos produtores acabaram vendo a necessidade de ter um planejamento financeiro melhor e têm procurado ajuda, escritórios de apoio para poder se preparar. E a gente também não pode esquecer que existe uma nova geração no campo, onde os filhos daqueles primeiros grandes produtores, né, que entraram no Centro-Oeste, construíram todo o agronegócio que existe hoje, são extremamente preparados, né? Frequentaram boas universidades, bons lugares, estão preparados para ter essa consciência e essa visão, que para os negócios continuarem crescendo é necessário educação, né, e planejamento financeiro e compliance socioambiental. Marcelo, em relação aos pedidos de recuperação judicial, a tecnologia da Serasa Experian pode
mitigar esses riscos financeiros todos? Você pode contar para a gente um pouquinho sobre a atuação do AgroScore? Eu sempre falo o seguinte, quando você vai fazer um empréstimo, né? Você fala, qual que é o seu score? Isso é muito importante, né? E com relação ao AgroScore? Vou contar um pouquinho e já que você abriu espaço, vou até dar um pouco mais de informação. O porquê o AgroScore ele é tão diferente, ele se comporta muito bem para prever riscos para produtores rurais. A maioria dos scores construídos, eles são scores que se baseiam na capacidade de pagamento ou no comportamento de pagamento de todos nós. Então, nós consumidores, né? Então, se nós pagamos as contas em dia, né, de luz, água, telefone, os empréstimos bancários, cartão de crédito, isso gera um conjunto de informação que dá uma nota de crédito. Para o produtor rural, isso não é suficiente, porque, como nós falamos aqui, você pode ter um problema climático e você perder a produção inteira. Você pode ter uma doença na fazenda e perder parte de todos os animais que você tem naquela fazenda, né? Então, você tem que usar outros fatores de risco para poder fazer essa análise. Então, a gente considera muito essas informações, né, que a gente chama de dados alternativos aqui, para poder avaliar esses fatores de risco. Aplicando o AgroScore, a gente notou e percebeu que a gente tem uma capacidade muito maior de prever inadimplência 12 meses à frente. 12 meses à frente, 18 meses à frente. E é isso que a gente trabalha com nossos clientes. Particularmente quando a gente fala das recuperações judiciais, esse é um dado que a gente tem divulgado nos nossos releases trimestrais. O que acontece é o seguinte, quando a gente pega todos os produtores, né, que pediram recuperação judicial e calcula o score médio deles, a gente vai observar que esses produtores já estavam muito alavancados. E a gente está falando de estar alavancado há 2, 3 anos. Né? Então, eram produtores que passaram por um momento de expansão, né, se endividaram para poder aumentar a sua produção e, ao longo dos últimos 3 anos, tiveram cada vez mais dificuldades de renovar seus créditos. Com essa dificuldade de renovar seus créditos, o AgroScore dele, o valor do AgroScore dele foi caindo ao longo do tempo. E, principalmente, no último ano, a gente nota uma queda muito grande. Então, a gente recomenda e mostra e compartilha com clientes que você monitorar a sua carteira inteira com o AgroScore, ele é um ótimo indicador para saber se você está correndo algum risco ou não. Porque você pode acompanhar o comportamento do AgroScore ao longo dos meses e você estabelecer ali limites, né? A partir de um determinado valor desse AgroScore, você já, de alguma forma, acionar o produtor, tentar uma renegociação, um alongamento de dívida, porque ele vai ter dificuldade de renovar e de pagar seus créditos, né? A gente tem trabalhado com isso, tem divulgado esses números na imprensa e tem publicado, porque é um ótimo meio de você controlar o risco da sua carteira de maneira geral, para credores controlar o risco da carteira. Pois é, fazer um diagnóstico completo é essencial, né? É claro que quando você olha para isso com dados que você consegue compreender de uma forma clara, faz toda a diferença. Sim, exato. E o fenômeno da recuperação judicial está sendo muito discutido hoje, mas o problema maior do que esse é o problema da inadimplência mesmo, né? E o problema da inadimplência, a gente tem razões muito específicas para isso, que foi a combinação que eu citei para você, né? A gente teve um período de expansão muito grande, né? 20, 21, e aí a gente teve um choque, né? Que basicamente foi um aumento de custos muito expressivo em 22, uma queda dos preços, né? Das commodities de maneira geral. Então, quem experimentava margens de 35%, 40% algumas vezes, né, passou por um período, né, muito bom, né, que teve a expansão dessa margem, de repente se viu com margens de 12%. E no caso de arredatários, por exemplo, nesse período que eu mencionei aqui, 22, 23 e 23, 24, chegaram a ter margens negativas. Né? Então, arredatários que precisam financiar 100% do arrendamento tiveram margem negativa. Então, é um cenário complexo que levou esse aumento de inadimplência, né? E a gente também, novamente, com as ferramentas que nós temos, com a capacidade de analisar o que ocorre no campo, a gente tem divulgado isso para o mercado e tem comentado desses estudos, né? Marcelo, você sabe que eu tive a oportunidade de participar de um encontro de startups
na Universidade Federal de São Carlos, onde a Serasa foi palestrante. Eu fiquei impressionada no investimento da empresa em relação à pesquisa, à inovação, a tendências de mercado, já naquela época. E tudo isso agora se reflete, inclusive, para o agro. Foi muito bom te ouvir, viu? Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia e até a próxima. Kelly, eu agradeço o espaço e sempre que vocês precisarem de informações e visão geral do mercado, conta conosco. Obrigada mais uma vez, um excelente dia. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!